Opa, e aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui, nós modelaremos esse perfil aqui em 3D, tá? Para ser fabricado em uma máquina CNC FDM, que no caso aqui é impressão 3D, e de acordo com essa característica aqui, a gente consegue seguir exatamente esse perfil, levando em consideração ali as medidas precisas desse projeto, para que a gente tenha no final um produto funcional. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo aqui, eu recomendo que você se inscreva no canal, caso você não for um inscrito, tá? E deixa o seu like aí para fortalecer, para que a gente continue trazendo esse tipo de conteúdo aqui para o YouTube, beleza? Fortalece demais e é um pedido que a gente faz aí. Turma, para a gente criar esse perfil aqui, primeiro de tudo eu vou ter que analisar exatamente as características em 3D que esse modelo ele terá, beleza? Então aqui a gente já consegue ter uma visão, olha só, uma visão mais refinada, né? Isso aqui foi uma dúvida que me surgiu lá no Instagram, ó, o Renato Nascimento mandou aqui, ó. Bom dia, Will. Gostaria de pedir uma dica. Não sei se você tem algum vídeo ou conhece algum ou poderia dar uma dica de como fazer pés para uma mesa tripé, como essas. O que mais gostei foi o modelo da foto preta, mas estou perdido para acertar a modelagem em 3D. Turma, quando a gente se depara com um projeto como esse daqui, é normal que a gente tenha algumas dúvidas, tá? Mas para início de projeto, para início de criação aqui, para a gente fazer o primeiro protótipo, é necessário levar esses conceitos que a gente já domina no programa de criação em consideração aqui na análise do produto. Então, quando eu estou analisando aqui um produto como esse, eu vou perceber aqui que eu tenho basicamente três sequências aqui para a gente criar esse perfil, né? Na verdade, três sequências não, três detalhes principais na peça para a gente conseguir modelar. Eu vou trazer ela aqui ó, um pouco mais para o lado, para a gente conseguir aqui, fazer algumas anotações. E é o seguinte, turma, eu tenho três principais corpos aqui nessa peça. A primeira é essa parte de baixo aqui, ó, onde eu tenho exatamente esse perfil. Vou colocar uma cor diferente, ó, que é esse perfil aqui, tá vendo? Ele vem até aqui, desce aqui. Na verdade, ele desce até lá no final, né? Ó, ele desce até lá no final e faz uma voltinha para que a gente tenha exatamente essa característica aqui, ó, de flange, tá? E aqui nós temos alguns furos, tá? Vou deixar ele menorzinho aqui, ó. Aqui a gente tem alguns furos. Depois, eu tenho outra estrutura. Isso aqui é espelhado, tá, turma? Então, o que eu fizer de um lado aqui, como é uma revolução, aqui a gente já pode adaptar exatamente as ferramentas que a gente já conhece para a criação dos corpos, tá? Então, aqui eu tenho um corpo, que é esse corpo aqui, ó. Eu tenho outro corpo que é exatamente o centro dessa peça. E eu tenho outros três corpos, ó, que são, olha só, exatamente esses perfis aqui para encaixe ali daquela madeira, tá? Então, inicialmente eu vou precisar de um esboço assim, ó, algo que sobe aqui também, ó, para facilitar essa criação. E esse daqui, basicamente, é o esboço que a gente vai precisar ter para revolucionar, tá, turma? Eu acredito aqui que essa é a estratégia mais eficaz para a gente utilizar nessa peça aqui. Se você tiver uma ideia diferente, se você já é um modelador, se você já é um criador de produto e faria essa peça diferente aqui, deixa nos comentários aqui para eu saber, tá? Aqui a gente busca trazer exatamente experiências aqui na criação otimizada para que a gente já pense no produto antes mesmo da modelagem em 3D, tá? Utilizando aqui os recursos de 2D. Outra coisa que a gente pode fazer aqui, ó, é já passar, turma, exatamente uma linha aqui de referência para que a gente consiga utilizar essa linha de referência aqui na inclinação, tá? Para extrudar aqui depois com uma ferramenta aqui presente dentro da criação, né? Pode ser até mesmo a tubulação ou pode ser a varredura para a criação desse detalhe. Pois bem, como a gente já criou aqui a estratégia de modelagem desse produto, o que eu vou precisar fazer inicialmente é exatamente a referência do 2D que eu tenho aqui na parte de baixo. Porém, turma, eu recomendo que vocês façam isso aqui, tá? Principalmente quando for seguir exatamente uma peça extra, né? Como uma madeira ou mesmo cilíndrica aqui ou quadrada, tá? Em consideração. Por quê? Porque aqui, ó, a gente já consegue criar essa madeira, tá? Eu vou criar aqui um perfil, beleza? Que tenha basicamente a estrutura que a gente precisa ali. Então, para a criação desse perfil, para ficar mais fácil aqui, eu vou vir dentro de criação aqui, ó, e vou clicar nessa opção cilíndrico, tá? Então, eu vou clicar aqui nessa parte da frente, eu vou colocar aqui a dimensão dela, eu vou colocar ali ela como 20 milímetros, e vou colocar aqui, ó, que ela tem basicamente
menos 300 milímetros, tá? Que é exatamente, turma, a referência que a gente precisa dessas madeiras aqui, ó. Como é um produto que será feito ali para ser funcional, é necessário levar isso em consideração, tá? Agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Como eu já tenho o plano de origem, eu vou fazer exatamente a adaptação dessa peça aqui num ponto de referência, tá? Então eu vou buscar aqui, ó, com a ferramenta modificação, um ponto de referência aqui no começo dessa criação, tá? Para que eu faça o seguinte, ó, essa movimentação aqui. Então ela vai sair do ponto 0 lá e vai vir aqui, ó, para esse canto, né? Então basicamente o que ela vai ter que fazer? Ó, eu vou subir ela aqui 40 milímetros, vou deixar aqui com 50 milímetros para a gente ter uma folga aqui, tá? E vou inclinar aqui, ó. Vou deixar ela aqui mais ou menos com 0 e vou arrastar esse perfil aqui um pouquinho para o lado, tá? Para que ele não fique no centro ali, tá? Então eu vou colocar aqui menos 25 milímetros e vou colocar aqui uma inclinação ideal para esse modelo, tá? Aqui no caso aqui, quanto menos a inclinação, melhor, beleza? Então nesse caso eu vou deixar na medida em ângulo, beleza? E agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um OK e vou com a ferramenta padrão circular selecionar esse modelo que já foi criado aqui e o plano de referência, ó. Como são 3, aqui a gente já consegue visualizar exatamente o distanciamento dessa peça aqui para a parte de baixo. E como o intuito aqui é mostrar em uma aula dinâmica e prática como criar esse produto, a gente vai conseguir seguir assim, beleza? Então, como a gente criou inicialmente esse modelo aqui, turma, ó, esse daqui, a gente vai seguir esse mesmo plano, tá? Porque basicamente, se eu colocar aqui, ó, uma vista lateral, a gente tem exatamente esse perfil aqui, ó, no centro dessa criação, tá? Porque a gente fez um padrão circular de acordo com esse eixo aqui. Perfeito. Então eu fiz isso aqui, o que eu posso fazer agora? Eu posso clicar aqui dentro da criação de esboço 2D e começar a minha criação, tá? Então como é que a gente pode fazer isso aqui, ó? Vindo aqui e trazendo uma linha para o centro, a gente já sabe que eu tenho esse modelo, perfeito? E como esse perfil aqui de baixo, ó, ele tem exatamente esse perfil em 2D que a gente fez, é exatamente isso que eu vou seguir, tá? Para que esse modelo tenha exatamente essas características e, consequentemente, a gente pode trabalhar com esse perfil aqui também depois, tá? Se vocês quiserem, posteriormente, um vídeo da parte 2, a gente pode fazer esse outro modelo que a gente tem aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer inicialmente esse esboço 2D aqui dentro do modelo de criação. Eu posso clicar em criação de Sketch 2D, como eu já estou presente aqui, ó, o que eu vou fazer? Vou fazer esse modelo aqui, só que de ponta cabeça, né? Eu vou trazer aqui, ó, exatamente um perfil para flange. Ó, um distanciamento que sobe aqui. Perfeito? Basicamente ele morre ali, ó, no encontro, né, dessa estrutura, e eu posso deixar ele mais ou menos assim. Aqui, nesse modelo, eu vou conseguir colocar algumas medidas, tá? Como isso aqui será circular, se eu coloco uma medida aqui, ó, por exemplo, com 50, ao todo ele vai ficar lá no projeto final com 100 milímetros, tá? De diâmetro, porque aqui a gente está fazendo metade dele. Então aqui eu vou deixar aqui uma distância de 10 milímetros, fechou? Esse perfil aqui externo, ó, ele meio que entra para dentro da peça, né? Eu posso deixar ele aqui um pouco no externo, tá? Essa medida que eu posso colocar 55 milímetros. Esse perfil aqui, ó, eu já consigo fazer também o perfil de furação ali para a revolução, né? Então, se eu for utilizar ali um parafuso de 6 milímetros, um M6, eu vou utilizar aqui no mínimo 3.1, para que no final ali do processo ele tenha 6.2, tá? Isso aqui vai ser o nosso círculo, e eu já posso puxar também, ó, essa linha aqui, que sobe nessa referência que a gente tem, tá? Que é essa linha aqui, ó. Essa linha que sobe até aqui, vem aqui e morre aqui nessa parte de baixo, tá? Eu posso fazer isso aqui já também, porque isso aqui é o que vai, isso aqui vai dar resistência ao nosso modelo, certo? Então eu posso vir aqui, ó, já puxar uma linha aqui nessa função. Esse círculo aqui ele vai ficar um pouco para dentro dela, né? Então não tem problema fazer isso aqui assim, tá? A gente vai poder fazer uma resistência boa aqui. Aqui eu já vou colocar uma medida de 30, seguir o mesmo padrão aqui, ó. Vou colocar aqui uma medida de 40 milímetros. Aqui eu vou colocar uma medida de 20 milímetros. E aqui uma medida de 50 milímetros para finalizar a nossa operação. Beleza? Inicialmente, o que a gente tem? A gente tem basicamente esses dois perfis aqui prontos, ó.
essa parte do centro e essa base aqui de flange, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Finalizando o esboço em 2D, como o esboço já foi criado ali no meio da minha peça, no meio da minha referência, eu vou clicar aqui dentro de revolução, vou selecionar aqui todos esses esboços fechados junto com o plano, tá? Central, olha só. E o que nós temos é exatamente isso aqui. Então eu vou colocar como um novo corpo e eu posso ajustar esse modelo aqui de acordo com o que eu preciso, tá? Como o intuito aqui é criar um novo perfil, sem necessariamente seguir ali o que a gente tem, eu vou deixar de fazer ali o furo por último, beleza? De conexão do parafuso, e eu vou buscar fazer essa opção aqui, ó. Por quê? Porque aqui eu tenho uma estrutura cilíndrica, aqui também, e eu tenho a peça ali, ó, como um novo corpo, tá presente dentro do meu ambiente em 2D. Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Dentro daquele esboço que a gente criou inicialmente, eu já posso puxar aqui, ó, uma linha de acordo com esse perfil, tá? Então, eu posso puxar aqui, ó, por exemplo, eu posso pegar essa linha aqui, tá? E eu posso puxar, por exemplo, ó, uma referência dessa linha aqui, para que ela fique uma linha de construção para servir de referência ali para o ambiente, para esse novo corpo que a gente vai fazer, tá? Então, eu vou buscar trazer essa linha o máximo que eu preciso, tá? Então, essa linha aqui eu vou adicionar uma medida que eu quero que ela fique para fora da peça. Nesse caso aqui, a gente pode perceber que ela fica um pouquinho mais alta dessa estrutura central aqui, né? E aqui eu posso colocar, por exemplo, uma medida de 58, beleza? Vou deixar aqui com 58. Por quê? Porque o meu objetivo agora, turma, é fazer exatamente esse perfil aqui para que ele encaixe ali na minha peça, tá? Então, para isso, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou puxar uma linha para cá, beleza? E como aqui eu tenho 10 ao todo, essa haste aqui de 20 milímetros, essa haste cilíndrica que ela tem 20 milímetros, eu vou deixar aqui uma distância boa para fora, tá? Eu vou deixar aqui com 14, beleza? Eu posso deixar até um pouco mais de material aqui, ó, só pra gente seguir essa lógica. Depois a gente pode vir otimizando, tá? Então eu posso fazer isso aqui, trazer, ó, essa linha até mais ou menos aqui e fazer um encontro, olha só, de uma outra linha até lá na parte de baixo, ó. Porque se eu faço essa conexão aqui e coloco uma restrição geométrica, né, como uma perpendicularidade, por exemplo, ó, eu já tenho exatamente esse mesmo perfil para fazer ali, ó, a revolução. Então, basicamente, a gente só precisou desse esboço 2D para criar esse perfil, porque o que falta agora é eu tirar a visibilidade desses três corpos aqui, voltar a visibilidade do sketch em 2D e fazer aqui novamente o processo de revolução selecionando esses esboços fechados, tá? Aqui nesse caso, como vai ser uma união, eu posso unir esse corpo nesse perfil, beleza? E posso utilizar aqui a ferramenta padrão circular para selecionar essa operação e selecionar aqui, ó, esse eixo, tá? Que é exatamente o eixo necessário para pegar ali, ó, todas as hastes que foram criadas antes, tá? Todos os pés, né, cilíndricos. Então aqui eu tenho esse perfil, olha só. E o que eu preciso fazer agora, basicamente a gente já tem ele pronto aqui, tá? Então basicamente o que eu preciso fazer agora é colocar alguns arredondamentos em cantos estratégicos, tá? Como esse daqui que pode ter ali, ó, nessa quina. Esse daqui para dar uma resistência maior, ó. Posso colocar nessa parte externa aqui também, mas não é obrigatório. Ó, posso analisar exatamente o que eu tenho aqui para finalizar esse perfil. Pois bem, turma, agora, ó, basicamente o que a gente tem é isso aqui. Se eu quiser fazer o furo lá que eu já fiz no início, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui dentro de revolução, selecionar esse esboço fechado, da mesma forma que a gente falou ali, ó, e colocar um furo, tá? Esse furo aqui, para ser igual aqui, ele pode ser repetido por toda essa face aqui cilíndrica, tá? Essa face reta aqui nesse corpo cilíndrico. Então eu posso pegar aqui o padrão circular, eu selecionar a operação, que foi uma operação ali de revolução com corte, tá? E posso também fazer a seleção aqui dessa referência aqui, colocando a quantidade de furos que eu desejo nessa peça, beleza? Porque o que falta agora é exatamente, turma, retirar esse material aqui de dentro dessa peça para que eu consiga fazer esses encaixes aqui, ó, tá? Então, se eu retirar o esboço 2D, basicamente eu não tenho mais nada, tá? Além aqui, ó, desse corpo aqui para essa base, tá? Então, nesse caso, o que eu vou fazer aqui, ó? Como a gente já colocou com medida precisa esse cilindro aqui, eu posso vir aqui dentro de Combine, fechou? Seleciona aqui o corpo principal e seleciona os outros corpos que vão fazer a retirada desse modelo, tá? Vou selecionar aqui a operação de corte, conservar ferramentas e vou dar um OK. Agora, se eu retirar os outros três corpos lá, o que vai me
que vai me restar aqui, ó? Exatamente uma característica como essa daqui. Agora eu só preciso colocar aqui os distanciamentos que servirão para essa minha peça. Lembrando, turma, que todas essas ferramentas que a gente utilizou aqui, todas essas técnicas para criação, você aprende tanto dentro do nosso treinamento para iniciantes, tá? O treinamento básico 3D Tech, e também o nosso curso avançado, onde a gente dá aí a possibilidade de você, que é um criador, monetizar em cima disso e criar seu próprio negócio totalmente do zero, tá? Então vale a pena você conhecer esses dois treinamentos aí, ver qual que faz parte aí da sua trajetória nesse momento e bora pra cima, beleza? Então, turma, o que que acontece? Finalizando essa operação aqui, eu preciso colocar um distanciamento, nesse caso que eu vou colocar menos 0,1 milímetro, tá? Que vai servir exatamente como referência para a gente criar esse distanciamento. Fechou? Agora, o que que acontece? Para eu salvar esse modelo como STL e mandar para uma impressora 3D, eu tenho que otimizar esse produto em um software de fatiamento. Então, para a gente salvar essa peça aqui que restou no nosso programa, eu posso vir aqui no canto superior esquerdo, na árvore de projeto, tá? E clicar nessa opção aqui, ó, salvar como malha, beleza? Clicando nessa opção, eu tenho vários formatos, tá? Então a gente pode utilizar aí o 3MF, o STL, o OBJ. Nesse caso aqui a gente pode vir direto em STL, milímetro. Posso vir aqui dentro de refinamento também, eu posso colocar um refinamento alto para ele ter o máximo de precisão possível ali em todo esse perfil em 3D, tá? Até mesmo em locais onde a face ela é circular, ele acaba colocando uma quantidade de triângulos aqui a mais, o que faz com que o projeto ele tenha uma alta resolução. Tá? Então aqui em ajustes a gente pode deixar como tá, beleza? E clicando aqui em OK, eu vou escolher lá no meu computador a pasta onde eu quero salvar esse produto para que eu consiga mandar para um software de fatiamento, um Ultimaker Cura, um Pros Slicer, um Orca Slicer. É importante que você domine todas essas características que a gente passou nesse vídeo aqui para conseguir desenvolver seus próprios modelos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E caso você ainda não ativou o sininho, eu vou recomendar que você ative o sininho aqui do canal para receber sempre novos conteúdos, tá? O meu Instagram é @3DWilsonNC. Você também encontra o link aqui abaixo para que você acompanhe ali a nossa rotina diária em desenvolvimento de produtos. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!